Hoje vamos estar falando do behaviorismo radical, que é o behaviorismo de Skinner. Para iniciar essa conversa, temos que entender que o behaviorismo é uma ciência que estuda somente o que pode ser observável. Ou seja, diferente da psicanálise, por exemplo, ele vai retirar totalmente o foco da consciência, por exemplo. Ele não vai considerar o ego, ele vai considerar que não existe personalidade também. Ou seja, a grande sacada do behaviorismo é entender que ele só vai estudar o que pode ser observável e metrificado cientificamente. Para entender o behaviorismo, a gente tem que entender, primeiramente, os tipos de condicionamentos, divididos em dois tipos: condicionamento respondente e condicionamento operante. Condicionamento respondente é basicamente aquele condicionamento que foi feito baseado em uma coisa que já existia, e com um comportamento que já existia, uma resposta que já era vista previamente ao condicionamento. Um exemplo bem clássico de condicionamento respondente vem dos cães de Pavlov. Ele percebeu que sempre quando ele chegava com a comida para os cães, eles começavam a salivar, antes de sequer tocar na comida. Ele resolveu entender como funcionava isso, medindo a quantidade de saliva produzida pelo odor da comida, constatando que ele podia fazer os cães salivarem sem sequer dar a comida. Ou seja, ele podia simplesmente chegar com o cheiro da comida. Ele conseguiu ver que era possível condicionar um comportamento que já era biológico dos cães, que era a quantidade de salivação. Agora, no que o Skinner foca, que é o condicionamento operante, é aquele condicionamento que é baseado em reforços ou punições. Vamos começar pelo reforço. Reforço positivo é uma consequência, ou seja, uma resposta a dado comportamento para que esse comportamento seja reforçado, ou seja, que ele ocorra mais vezes. Um exemplo bem simples de reforço positivo é quando você conta uma piada e as outras pessoas riem. No momento que elas riem, elas dão uma consequência reforçadora ao seu comportamento de contar a piada. Agora, o reforço negativo ele vai ter um interesse em eliminar ou reduzir uma resposta. Ou seja, vamos supor que você conte uma piada, só que ao invés de rir, ninguém ri. Isso é um reforço negativo, pois você vai tender a contar cada vez menos essa piada, a cada vez mais que as pessoas não têm uma reação a ela. A punição ela vem para tentar eliminar o comportamento de uma maneira diferente do que o reforço negativo. Uma grande crítica às punições é que elas não ensinam o que fazer, elas simplesmente ensinam o que não fazer. É muito importante, principalmente na aprendizagem, ver que a punição sempre vai ser um dos piores caminhos. Ela tende a não eliminar o comportamento, mas simplesmente disfarçar esse comportamento e que vai vir posteriormente engajado junto a outro comportamento. De acordo com Skinner, a punição nem vai satisfazer as necessidades da pessoa que está punindo e também não vai beneficiar a pessoa que está recebendo a punição, sendo assim um meio bem ineficaz para mudar algum comportamento. Um dos grandes interesses de Skinner vem a respeito do controle do comportamento, não a predição. Ele afirma que é muito mais simples e eficaz você criar um ambiente que vai ser reforçador dos comportamentos que você está interessado do que você tentar prever um comportamento em um novo ambiente. E entendendo como o comportamento é moldado através dos estímulos ambientes, fica muito mais fácil você compreender se está sendo manipulado ou não o fator externo, ou se é melhor construir uma cultura mais eficaz aos comportamentos que a gente está interessado em reforçar. A pergunta do vídeo é: qual comportamento você tem que foi gerado através de reforço positivo?